Fala galera, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Eu sou o Ale, hoje a gente vai fazer aqui o Bom Dia Trader desse domingão, dia 23 de janeiro de 2022. Antes de começar a análise dos nossos jogos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para esse vídeo, para que ele chegue cada vez para mais pessoas e vamos embora fazer as análises das nossas partidas desse domingão. A gente vai começar pela Série A com Cagliari e Fiorentina, onde a gente tem um Cagliari que vem muito mal no campeonato. Ele é só o 18º colocado, com 16 pontos, aí fez 21 gols em 22 partidas, tem menos de um gol por jogo. Quando joga em casa, o Cagliari tem um retrospecto um pouquinho melhor, tem 2 vitórias em 11 partidas, é o 14º, contando só os jogos em casa, e fez 14 gols em 11 partidas. Por outro lado, a gente tem aqui uma Fiorentina que quando joga fora também não é de marcar muitos gols, tem um gol só por jogo, bem diferente de quando ela joga em casa, que a Fiorentina quando joga em casa ela tem 29 gols, mas nesse caso jogando fora tem só 11, então é um desempenho bem diferente jogando fora de casa. Ainda assim, pela má fase do Cagliari, a gente tem a Fiorentina como favorita. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que o Cagliari tem tomado gols nas últimas 9 partidas, ele tomou gol. Ele tomou o primeiro gol do jogo nos últimos 6 jogos, perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos, então não tem um desempenho bacana aí o Cagliari. Então a gente vem para esse jogo, vamos buscar odds desse jogo aqui. Fiorentina, a Viola. Então a gente tem aqui em Cagliari e Fiorentina, uma Fiorentina com um grande favoritismo aqui, um odd de 1,61. A gente vem para esse jogo buscando um gol da Fiorentina no primeiro tempo. A gente viu ali que o Cagliari costuma sofrer o primeiro gol, então vamos aí observar, lógico, né, durante a partida, mas a gente espera que a Fiorentina comece o jogo impondo o seu futebol. A Fiorentina tem um time melhor do que o Cagliari. A gente tem o artilheiro da competição jogando na Fiorentina, que é o Dusan Vlahovic. A gente tem um cobrador de falta muito bom na Fiorentina, ficar atento com isso, o lateral Cristiano Biraghi. Ele fez gols de falta na última rodada aí, é um cara que cobra muito bem falta, então ficar bem esperto com a bola parada da Fiorentina, tanto com o cruzamento na área quanto a cobrança direta de falta. A gente então busca aí um back a Fiorentina para vencer. Eu trabalho back só no primeiro tempo, então a Fiorentina tem que tá mostrando o jogo, tá dominando as ações, impedindo que o Cagliari chegue no contra-ataque. Quando perde a bola, a Fiorentina roubando a bola rapidamente, finalizando. Então, se esse padrão se mostrar, eu entro aí num back a Fiorentina. E também no over 0,5 HT, caso o jogo estiver mais aberto, o Cagliari estiver conseguindo seus contra-ataques, também a gente pode partir para gols aí. Eu não acredito em mais 2 gols para essa partida, muito por conta da Fiorentina não ter bons números fora de casa e do Cagliari estar vivendo essa situação bastante ruim no campeonato, então no máximo eu trabalharia 1,5 gols aí, o over 1,5 para sair 2 gols na partida. Não pretendo me expor mais do que isso. Às 10h30 da manhã a gente tem um belo jogo na Holanda. Os líderes do campeonato aí, PSV e Ajax, vão se enfrentar em Eindhoven. O PSV é o líder do campeonato, mas o Ajax, ao meu ver, tem um time melhor, só que é um grande clássico, a gente não tem muito como prever o que vai acontecer. É um jogo mais para leitura de jogo mesmo, ou só para apreciar. Talvez as defesas
A gente vai ter que ver se as defesas como vão estar se comportando. O Ajax é um time que só tomou 4 gols no campeonato, então ele tem aqui 59 gols a favor e só 4 contra, então tem uma defesa muito sólida. A gente tem que estar atento a ver se o PSV vai estar conseguindo furar essa defesa, conseguindo finalizações. Caso isso ocorra, a gente pode tentar aí, trabalhar em gols para essa partida. Eu tenho um certo receio de trabalhar em match odds, trabalhar a favor de algum das equipes quando a gente tem duas equipes tão boas assim jogando, então seria mais através de uma leitura aí, caso as duas equipes estejam atacando, eu trabalharia gols nesse jogo. Mas é um jogo mais assim para apreciar mesmo, duas equipes numa disputa muito boa aí pela liderança do campeonato, só um ponto separando as duas equipes. Promete ser um jogão. Às 11 horas na Inglaterra, pela Premier League, a gente tem o Arsenal enfrentando o Burnley. Aqui a gente tem um favoritismo muito grande do Arsenal. O Burnley é uma das piores equipes do campeonato, está bem mal classificada, vem de uma race bem ruim aqui, ó, sem vitória nos últimos jogos aí. Vamos buscar aqui. O Arsenal tem alguns desfalques por conta da Copa Africana. O Thomas Partey, o Aubameyang, principalmente estão disputando a Copa Africana, mas o Arsenal tem elenco, tem time para ganhar do Burnley aí, penso eu, até com tranquilidade. O Arsenal é o terceiro colocado, jogando dentro de casa, com 18 gols em 10 partidas, enquanto o Burnley está lá embaixo, não conseguiu nenhuma vitória fora de casa ainda, só marcou 8 gols em 10 jogos. Nesse jogo a gente tem obviamente um Arsenal bem favorito aí. Vamos dar uma olhada como que a gente está de odds para essa partida. Arsenal contra o Burnley. A gente tem o Arsenal começando aí com 1,36. Essa odd dá para pegar? Dá, para quem trabalha em trade. Eu que só faço back ao favorito no primeiro tempo, a odd, o jogo tem que estar de acordo com o que a odd está apresentando. Então uma odd de um super favorito assim, o que se espera do time favorito? Que ele esteja atacando, finalizando, recuperando bola rapidamente quando perde a bola, que o adversário não esteja conseguindo contra-atacar. Então, se esse cenário se apresentar, para mim é tranquilo entrar nessa odd 1,36 no primeiro tempo, até porque no primeiro tempo essa odd ela vai ficar estável ali por vários minutos, mesmo que o gol não saia, diferente do segundo tempo, onde a odd vai se desvalorizando caso o tempo vá passando. Mas no primeiro tempo, para mim, se estiver apresentando um padrão de back, é tranquilo trabalhar. O que dá para tentar nessa partida também, para quem não gosta de trabalhar match odds, é um gol do Arsenal. Então o Arsenal para marcar um gol aí no primeiro tempo, ou um over 0,5 HT, conforme essa odd se valorizar. Ela está começando com 1,39, então dá para esperar aí 20 minutos, ela já vai estar ali por volta de 1,66, 1,70, penso eu, e já daria para fazer uma entrada. Ou de acordo com o desempenho do Arsenal, a gente pode até pensar numa goleada para esse jogo. É um jogo que eu vejo que caberia uma boa vitória do Arsenal aqui, para quem tem metodologia e que trabalha goleada aí. Esse é um jogo que dá para ficar atento a isso. Vamos aqui para a próxima partida selecionada. Crystal Palace e Liverpool. Aqui enquanto o Liverpool tiver sem Mané e Salah, tendo visto o desempenho das últimas partidas aí, eu não pretendo fazer nada nos jogos do Liverpool não. Então eu vou pular esse jogo. O Liverpool está mostrando muita dificuldade em marcar gols sem os seus dois principais atacantes aí. Então é um jogo que
que para mim não compensa, não compensa perder tempo nele, sendo que tem outros jogos no horário aí. Eu vou pular esse jogo do Liverpool, sugiro até que você faça o mesmo, porque o time tem sentido realmente muita falta de Salah e Mané. Outro jogo também no mesmo horário das 11, Leicester e Brighton. Aqui a gente tem duas equipes de meio de tabela ali, um é o 9º colocado, o outro é o 10º, com o Brighton 4 pontos à frente do Leicester. Quando a gente fala do Leicester em casa, ele tem 5 vitórias em 10 jogos, marcou 18 gols e sofreu 15, então tem quase 2 gols a favor por partida e 1,5 gols contra. O Brighton, jogando fora, conseguiu 3 vitórias até agora, marcou 12 gols e sofreu 11, então perto de 1 gol por jogo aí. Que a gente tem de informação aqui sobre essa partida? O Leicester se envolve aí, 4 dos últimos 5 jogos teve mais de 2,5 gols. 4 dos últimos 5 com ambas marcam. O Leicester marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Aqui ambas marcam no jogo do Brighton também, 5 de 5. O Brighton toma o primeiro gol em 4 de 5 jogos, então dá um matchzinho aqui, O Leicester é sempre o primeiro a marcar, geralmente o primeiro a marcar, e o Brighton o primeiro a sofrer gol. Então isso é um bom dado para a gente ficar de olho, principalmente no primeiro tempo aí, para buscar um golzinho do Leicester. Por outro lado, a gente vê que são times que tomam e fazem gols, então ambas marcam para esse jogo também é algo bastante interessante. A gente, o Vardy não jogou as últimas partidas, ou pelo menos a última, antes eu não me recordo, não jogou a última partida pelo Leicester, mas a gente tem o Patson Daka substituindo bem até o Vardy, tem feito boas partidas, e Tielemans e Maddison também como bons destaques aí no time do Leicester. No time do Brighton eu gosto muito dos dois laterais, o Cucurella pela esquerda e o Lamptey na direita. A gente tem o Leandro Trossard, que é um cara que faz o meio e o ataque, um meio atacante, que chega bem no ataque, que costuma concluir bons chutes de fora da área. E o atacante, o Maupay, é um cara que... é aquele cara que de 3 ele chuta 2 na lua e 1 ele guarda. Então é um cara um centroavante aí que pode sim tá marcando seus golzinhos, mas que também vai fazer a gente passar raiva quando tiver no over aí. Então Leicester e Brighton, eu ficaria atento com essa informação de que o Leicester é o primeiro a marcar na maioria dos seus jogos e o Brighton sofre o primeiro gol, e também com ambas marcam. Próximo jogo na Série A italiana, a gente tem um Spezia e Sampdoria. Aqui um jogo de times bem lá para baixo, né? Nenhuma das duas equipes vem bem no campeonato. Isso aqui não é algo que me chame a atenção para estar trabalhando, não. Vou pular esse jogo. Napoli e Salernitana. Aqui o Napoli é super favorito, né? Joga contra o último colocado aí. Tem uma odd que vai estar por volta de 1,10. Então é o tipo de jogo que assim, o Napoli tem que estar massacrando muito mesmo, mas ainda assim é uma odd bem baixinha para se trabalhar, precisa ter metodologia, ou contar com a questão do Napoli demorar a marcar seu gol, o jogo e essa odd do Napoli ir subindo ao longo do tempo. Algo para ficar de olho assim, mas que eu não venho desde o começo do jogo com muita esperança de trabalhar esse jogo não. Outro jogo na Itália às 11, a gente tem o Torino contra o Sassuolo. Então a gente tem um Torino aqui em 9º lugar contra o Sassuolo, que está em 12º, só 3 pontos separando as duas equipes.
O Torino, jogando dentro de casa, tem um desempenho muito bom, é o segundo colocado no campeonato, com 7 vitórias e 11 jogos, faz mais de 2 gols por partida aqui e toma perto de 1, enquanto o Sassuolo, com 4 vitórias, também marca muito e sofre muito gols. Mesmo jogando fora, tem aí uma média boa de gols marcados, mas também sofrido. Quando eles se enfrentam aqui, ó, a maioria dos jogos over 2,5, isso é um bom sinal pra gente. Ambas marcam quando se enfrentam, 7 de 8 das 8 últimas partidas. Então a gente tem aqui o Torino vindo de bons resultados no campeonato. As 2 partidas que ele fez esse ano, ele ganhou de 4-0 da Fiorentina, uma excelente vitória, e também ganhou o seu jogo fora de casa contra a Sampdoria. Por outro lado, o Sassuolo, nos 3 jogos que fez este ano, acabou entrando aqui onde não queria, vamos lá buscar. Aqui, Torino, Sassuolo. O Sassuolo é um time que é o time da loucura, né? O time que se envolve em gols, que marca e sofre, que se lança, que busca remontada quando está perdendo, que entrega resultado quando está ganhando. Aqui, os últimos jogos, ele teve uma derrota bem ruim contra o Verona dentro de casa, perdeu de 4-2. O Verona jogou bem melhor, o Sassuolo não teve um desempenho bom nesse último jogo, então é algo para a gente ficar atento. O Torino tem um bom desempenho dentro de casa, o Sassuolo vindo de uma partida bem ruim aí contra o Verona. Então é algo para a gente ficar atento aí, talvez a favor do Torino ou trabalhando em gols. Vamos ver como estão as odds desse jogo aqui. A gente tem um Torino como favorito, começando com odd de 2,10. E um jogo que a gente imagina que vai ter muitos gols. O over 2,5 está começando com uma odd de 1,66. É um mercado a se pensar. Eu gosto do mercado de ambas marcam para esse jogo. Começando aqui com 1,60. Se a gente não tiver gol logo no começo da partida, é um mercado bom a trabalhar. Gol no primeiro tempo também é um mercado que me chama atenção. Tem que esperar, obviamente, aí uns 20, 25 minutos para essa odd dar uma boa subida. Caso não tenha saído gols ainda, talvez seja um bom mercado. Muito cuidado, mesmo que o Sassuolo esteja jogando mal, que o Torino esteja dominando as ações, o Sassuolo é um time um tanto quanto imprevisível. É difícil trabalhar match odds em jogo do Sassuolo. Eu, particularmente, prefiro trabalhar gols, tá? O Sassuolo tem a volta do Berardi, que é um dos jogadores mais importantes, jogador da seleção italiana, não jogou na última partida, isso também ajudou com que o Sassuolo não tivesse um desempenho muito bom. Ele tá cotado para voltar agora, então é um cara para se ficar atento. Mas o momento do Torino, esse começo do ano do Torino tá sendo muito bom, a gente tem que ficar de olho aí. Então, gol no primeiro tempo ou ambas marcam, para mim são 2 mercados bastante interessantes para essa partida. Na Alemanha, às 11h30, a gente tem um Leipzig e Wolfsburg. Aqui a gente tem um Leipzig que, diferente das últimas temporadas, não vem tão bem, não vem desempenhando tão bem quanto de costume, e um Wolfsburg que começou o campeonato muito bem, chegou a ser líder e que agora despencou, está quase lá na briga já pelo rebaixamento.
O Leipzig, quando joga dentro de casa, até que tem um bom desempenho, são 7 vitórias, tem quase 3 gols por jogo, então o Leipzig é muito favorito para esse jogo. Está começando aqui com uma odd de 1,50. É um jogo para se ficar atento com esse favoritismo do Leipzig e talvez conseguir pegar um match odds aí a favor do Leipzig. Meio-dia e 15 a gente tem Real Madrid contra o Elche, uma odd bastante baixa aqui também. O Real é super favorito aí, também não tem muito para onde fugir. Ver se confirma o favoritismo do Real, se ele conseguir impor as suas características, impor seu jogo, seu futebol forte aí, com Vinícius Júnior e Benzema principalmente arrebentando, jogando muito bem, contra um Elche que provavelmente não vai conseguir oferecer muita resistência, não. Então é jogo para a gente ficar atento muito mais aí a favor do Real Madrid. Outro jogo aqui na Turquia, um jogo interessante, o que me chamou a atenção nesse jogo aqui, a gente tem um Galatasaray contra o Trabzonspor. O Galatasaray, se a gente olhar aqui na classificação, ele é só o 13º e enfrenta o primeiro colocado do campeonato. E aí o que me chamou a atenção nisso aqui foi o Galatasaray sendo colocado como favorito. Muito provavelmente pelo peso da sua camisa, pela tradição que o time tem na Turquia, mas sem dúvida o Trabzonspor hoje é um time muito melhor, com bons valores aí. A gente tem o Bakasetas, que é um grego que tem jogado muito bem no meio de campo. O atacante, o Cornelius, também é um cara que tem feito aí seus gols. A gente tem como principal estrela do time o Marek Hamsik, que jogou bastante tempo na Itália. É o cara que já está meio veterano aí, mas que vem desempenhando um bom futebol ainda. Para mim, essa odd do Trabzonspor aqui, para mim o Trabzonspor sem dúvida deveria vir como favorito para esse jogo. Então, para quem gosta do campeonato turco, para quem conhece bem as equipes, talvez seja uma boa partida para se buscar uma correção de odd aí, ou até entrar, caso o Trabzonspor realmente consiga mostrar sua qualidade e impor seu jogo frente ao Galatasaray. Essa odd de 2,80 aqui é bastante interessante para se trabalhar nesse jogo, hein? Chelsea e Tottenham. O Chelsea para mim aqui está favorito demais, não vem mostrando futebol para tanto favoritismo, tem um elenco melhor, joga em casa, mas as últimas partidas não tem mostrado muito isso não. O Tottenham está vindo numa race melhor, desde a chegada do Antônio Conte o time melhorou bastante. Eu acredito que seja uma odd também desajustada, talvez ficar de olho aí, caso... É que assim, é difícil trabalhar match odds em jogos em que o Conte é o técnico, porque o time nem sempre começa forte, muitas vezes ele se finge de morto ali para sair em velocidade, e a gente tem Harry Kane, Lucas Moura e Heung-min Son, que são caras muito velozes e que chegam no ataque muito rapidamente. Então muitas vezes o cara se acha que está confortável com o Tottenham só se defendendo, quando menos se espera ele pode ir lá e cutucar um gol. Então um jogo assim para ver se realmente o Chelsea vai fazer jus a essa odd de 1,67, um favoritismo para mim que está um pouco maior do que eu esperava. Então um jogo para acompanhar nesse sentido. Hertha e Bayern de Munique, aqui também a gente tem um super favorito, o Bayern aí mesmo jogando fora de casa com 25, mesma coisa dos jogos de cima aqui, de Real Madrid por exemplo. Assim, esperar que o Bayern não faça um gol muito cedo, que dê tempo da odd subir,
ou então que o Bayern esteja massacrando a ponto dessa odd se justificar e a gente entrar aí a favor do Bayern, buscando um gol iminente, aí, o gol que esteja para sair, para que a gente consiga um lucro aí mesmo com uma odd tão esmagada assim. Outro jogo separado aqui na Itália, Empoli e Roma, às 14 horas. A gente tem um time do Empoli em 11º contra a Roma, 7ª colocada. O Empoli, quando joga em casa, não tem mostrado um bom desempenho, tem só 3 vitórias, 17 gols. Olha a cachorrada, segura a cachorrada. Tem 17 gols aí em 11 partidas contra a Roma. A Roma que ganhou 4 jogos em 10 fora de casa, marca quase 2 gols aí por partida. Então a gente tem aqui um time do Empoli que sofre bastante gols. Se a gente for olhar aqui, ó, ele sofreu gols nos últimos 7 jogos, se envolve em muitos gols, 4 dos últimos 5 jogos foram mais de 2,5, e os últimos 7 jogos com ambas marcam. A Roma também com ambas marcam aqui em 5 das últimas 6 partidas. Para esse jogo aqui, vamos ver o que a gente tem de odds na Betfair. Trade a gente faz na Betfair, tá, gente? É a maior exchange do mundo, é aqui que a gente faz trade de qualidade. Aqui a gente tem uma Roma começando aí com 1,86 mesmo jogando fora de casa. É um jogo para se observar se a Roma consegue se impor tecnicamente e fazer jus a essa odd. Um back Roma não é de todo mal. Com esse histórico do Empoli de sofrer gols em todos os jogos, a Roma é a primeira a marcar em 6 das suas últimas 8 partidas. A gente pode aí buscar então esse back a Roma, e também ambas marcam. Ambas as equipes se envolvem aí em jogos de ambas marcam, vários jogos deles a gente teve as duas equipes marcando, então eu viria para um back Roma e também, né, ambas marcam aí para essa partida. Milan e Juventus, grande clássico na Itália. A gente tem um Milan melhor colocado aqui, está em segundo lugar, a 2 pontos só da Inter. Penso eu que o Milan não vai ter time suficiente para alcançar essa Inter aí. Eu acho que a Inter vai acabar se distanciando cada vez mais na liderança aí. E uma Juventus que hoje está em quinto, que obviamente não mostra o mesmo futebol dos últimos anos, embora ano passado também já não tenha ido tão bem, mas vinha de uma sequência enorme aí de títulos. A Juventus não vem jogando bem, mas olha a race dela aqui, ó, nos últimos 5 jogos ela não perdeu nenhum, teve 4 vitórias. Então é um time que, mesmo não jogando o melhor do futebol, ele é um time que tem conseguido seus resultados aí. Perdeu o Chiesa contundido, né? O Chiesa muito provavelmente não joga o restante da temporada. É um cara que sem dúvida faz muita falta para Juve. No Milan a gente tem também o desfalque principalmente do Kessié, que está disputando a Copa Africana. É um meio de campo que também faz falta. Isso aqui é um jogo muito parelho. Eu não venho aqui com já pré-definido para nenhuma das duas equipes ou para gols. A gente tem aqui, ó, o Milan puxando o jogo para over 2,5, mas a Juventus puxando para baixo. O Milan é o primeiro a marcar nos seus jogos, mas a Juventus também é. Então é um jogo assim muito parelho, muito complicado. Só o ao vivo mesmo é que vai mostrar se existe alguma entrada a ser feita ou não. Na La Liga, Alavés contra o Barcelona. O Barcelona também é um time que já não é o mesmo de outras temporadas, mas vai enfrentar um time muito fraquinho, né? O Alavés, que está lá embaixo.
O Barcelona, mesmo jogando fora de casa, tem condições de se sobrepor a esse Alavés aí. É um jogo para a gente acompanhar, talvez aí um back Barcelona, de acordo com o desempenho, mas eu não acredito não que o Alavés tenha força para segurar esse Barça. E para finalizar, em Portugal a gente tem o Porto contra o Famalicão, o Porto também com uma odd bem baixinha, mesma coisa que a gente falou ali em cima de Bayern de Munique, de Real Madrid. É só se o jogo mostrar mesmo uma oportunidade para entrar, ou um massacre gigantesco do Porto que nos justifique pegar uma odd tão baixa, ou o Porto demorando a marcar e essa odd ir se valorizando e a gente conseguir pegar um pouco mais alta para valer a pena aí uma entrada. Mas jogo de super favorito, assim, a gente não tem nem muito o que falar, né? É aquele jogo que se sair como esperado, muito provavelmente a gente vai ter uma vitória fácil aí do Porto. Pessoal, esses eram os jogos que eu tinha para a gente passar aí, para a gente conversar um pouco. Eu espero que vocês estejam gostando das análises, que elas possam estar ajudando vocês aí a trabalhar os seus jogos. Deixa o like no vídeo para a gente continuar fazendo e para esse vídeo chegando cada vez para mais gente. Coloca seu comentário aí se você concorda com as análises, se você discorda, algum ponto que você tenha visto que a gente não comentou aqui. É sempre importante a gente trocar essa ideia e vocês podem ajudar também com informações, não só para a gente do clube, mas para todo mundo que acessa esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.